A paz do Senhor, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. É muito bom tê-los aqui no canal Dicas e Perguntas de Ouro para aulas da EBD CPAD. A paz de Deus ou a paz do Senhor? Professor, você já foi questionado pelos seus alunos sobre isso? Qual foi a sua resposta? Vamos verificar como era a saudação cristã à luz da Bíblia Sagrada. Ao longo da história cristã, as saudações entre os irmãos de fé têm desempenhado um papel significativo, expressando unidade, amor e a promessa de paz. Entre os evangélicos, as expressões a paz de Deus e a paz do Senhor são comuns. Mas será que há diferença entre elas? Qual delas está mais alinhada com o exemplo bíblico? Vamos explorar esse tema com base na palavra de Deus, trazendo uma pitada de apologética para defender a fé com equilíbrio. Vamos para mais uma resposta explicativa aqui do canal. No Novo Testamento, a saudação entre os discípulos frequentemente envolvia a palavra paz. O próprio Jesus, após a sua ressurreição, ao encontrar os discípulos, saudou-os com as palavras: paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 19 e 21, ele saudou duas vezes. Depois de 8 dias, no versículo 26, quando Tomé estava presente, novamente ele disse: paz seja convosco. Essa expressão, além de ser uma saudação comum na cultura judaica, que é o shalom, também carrega um profundo significado espiritual. Jesus, ao proferir essas palavras, estava reafirmando que ele é a fonte da verdadeira paz, a reconciliação entre Deus e a humanidade. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, em suas epístolas, também usava uma fórmula semelhante ao se dirigir às igrejas. Ele frequentemente iniciava suas cartas com graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 1, versículo 7, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Mas qual seria a fórmula correta? Paz de Deus ou paz do Senhor? Entre alguns evangélicos há uma saudação específica, a paz de Deus. Para esses, essa expressão se tornou quase um dogma, enquanto a saudação à paz do Senhor é rejeitada sobre a alegação de que há muitos senhores, mas Deus é um só. No entanto, será que esse argumento tem respaldo bíblico? Vamos pensar. Se alguns rejeitam a saudação à paz do Senhor, porque existem muitos senhores, deveríamos então rejeitar a saudação à paz de Deus, porque existem vários deuses? O apóstolo Paulo reconhece esta realidade em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e o 6, que diz assim: pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem existe todas as coisas e por meio de quem também nós existimos. Nesse texto, Paulo deixa claro que o Senhor, mencionado pelos cristãos, é Jesus Cristo. Assim, a saudação à paz do Senhor está plenamente alinhada com a doutrina cristã, já que o título Senhor se refere exclusivamente a Jesus para os que creem. Alguns sugerem que a saudação à paz do Senhor deveria ser especificada como a paz do Senhor Jesus, para evitar alguma ambiguidade. Se seguirmos essa lógica, também deveríamos completar a expressão a paz de Deus. Deveria ser assim:
A paz de Deus, nosso Pai. Porque Jesus nos ensinou isso em Mateus capítulo 6 e 9, dizendo que Deus é o Pai. Portanto, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Paulo também reforça a identificação de Deus como Pai em passagens como Gálatas 4 e 6, 1 Tessalonicenses 1, no versículo 1 e o versículo 2. Teologicamente, as duas expressões são equivalentes em essência, mas destacam diferentes aspectos da paz que Deus nos dá. Quando dizemos a paz de Deus, enfatizamos que essa paz procede de Deus, como é ensinado em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Por outro lado, a expressão a paz do Senhor destaca Jesus como portador e mediador dessa paz. Em João, capítulo 14, versículo 27, ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Assim, ambas as expressões são biblicamente corretas, mas apontam nuances diferentes da mesma promessa divina. Os apóstolos frequentemente iniciavam suas cartas com a expressão como graça e paz, ou paz da parte de Deus. Eu acho interessante a saudação de Judas, versículo 12, 2. E eu nunca ouvi ninguém saudar o outro assim, como Judas. Ele cumprimenta assim: misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Essas saudações mostram que os apóstolos não se prendiam a uma fórmula única, mas enfatizavam a unidade entre Deus Pai e Jesus Cristo. Mais do que palavras, a saudação cristã é uma forma de demonstrar comunhão e amor fraternal. Quando saudamos com a paz do Senhor ou a paz de Deus, reafirmamos nossa unidade em Cristo e o desejo de que essa paz reine no coração do outro. Devemos evitar saudações mecânicas, ritualizadas e vazias. Independente da expressão escolhida, o importante é que a nossa saudação seja um reflexo sincero da nossa paz, da paz que recebemos em Cristo Jesus. Ao cumprimentar alguém com a paz do Senhor ou a paz de Deus, lembre-se de que você está proclamando uma bênção poderosa sobre a vida dessa pessoa. Que a paz de Deus e do Senhor e do nosso Senhor seja uma marca constante em nossa caminhada cristã e no nosso testemunho diário. Portanto, ambas as expressões têm fundamento bíblico e reflete a comunhão e a paz que recebemos em Cristo. Devemos nos concentrar no significado e na mensagem por trás dessas palavras, a proclamação da paz divina e a unidade que temos em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que possamos, em cada saudação, transmitir essa paz como testemunho da nossa fé e amor fraternal. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos os professores, juntamente com as suas classes, em nome de Jesus. Amém.